Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Davi Nascimento, aluno do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. Hoje nós vamos aprender sobre um assunto muito interessante que é tabela periódica. Vamos entender o que são famílias ou grupos, períodos ou séries, como os elementos estão dispostos na tabela e muitas outras características que identificam essa tabela periódica. Você não pode perder, é depois da vinhetinha. Solta, fica ligado! Bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre a tabela periódica, sobre os elementos, conhecer um pouco mais sobre essa tabela. A tabela periódica ela é um modelo, né, que agrupa os elementos químicos que são conhecidos pelas suas propriedades, né, e estão organizados em uma ordem crescente de números atômicos, que nós vamos conhecer quando a gente observar a tabela. Então, ela agrupa esses elementos, né, e eles são conhecidos pelas suas propriedades, né? Tem elemento que, por exemplo, é gasoso, tem um outro elemento, né, que tem uma transição, e aí eles são conhecidos por isso. Bem, no total, a tabela, né, a tabela atual, ela possui 118 elementos químicos, né, naturais e 26 artificiais. Essa tabela, ela sempre sofre modificações quando os químicos observam, né, um elemento reagindo de forma diferente, então eles fazem essas alterações. Apresentando aqui a tabela para vocês, né? Cada colunazinha dessa, né? E aí nós vamos falar e discutir sobre ela, mas você pode observar, adiantando, dando um spoiler para vocês, né? Essas colunas na horizontal, elas são os grupos, né? E essas colunas na vertical são os períodos, né? E cada você pode ver que eles estão agrupados, né? Famílias e períodos sempre estão dispostos de uma mesma forma. Então, nós vamos observar isso. Os períodos, né, eles são linhas horizontais, como eu falei, e apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas, que nós vamos discutir sobre o que são essas camadas e a distribuição eletrônica, diagrama de Linus-Pauling, tudo isso vocês já vão ver na próxima aula, adiantando só um pouquinho, né? E o primeiro período desses elementos, né, o primeiro período tem dois elementos, vou só voltar para vocês verem. O primeiro período tem dois elementos, né? Como você pode ver, hidrogênio e hélio. O segundo já tem 8, né? Se você depois contar com mais calma, eu vou mandar a tabela em PDF na nossa listagem de materiais, né? E eles estão organizados dessa forma, né? Em linhas horizontais. As famílias ou grupos estão nas colunas verticais, já dei aquele spoiler para vocês, né? Onde os elementos possuem o mesmo número de elétrons na camada mais externa e muitos desses elementos químicos estão agrupados, por exemplo, os metais, de acordo com as suas propriedades. Os metais alcalinos, vamos voltar lá para a gente ver, ó. Os metais alcalinos. Então, os elementos que têm essa característica de metais alcalinos ou de não metais, como o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio aqui, ó, desse outro lado, estão agrupados entre si, né? O lítio, o sódio, o potássio, por conta das suas propriedades, né? Então, eles são relacionados entre si nesse sentido. São 18 grupos, sendo que as famílias mais conhecidas, né, são do grupo A, que são os elementos mais representativos, que são os metais alcalinos, mostrei até para vocês, o lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, mas seguindo aquela linha vertical que nós falamos, tem-se a família 2A, 4A, 5A. Se você for pausar o vídeo, né, dar uma voltadinha lá, você vai ver que essas famílias elas estão enumeradas. E aí nós temos os gases nobres, os calcogênios, os halogênios, e todos estão organizados na tabela e agrupados de acordo com as suas características químicas. Os elementos de transição também são chamados de metais de transição. Eles representam 8 famílias que estão no grupo B. A família 1B, né? Cobre, prata, ouro. Vamos lá dar uma olhadinha na tabela. Ó, família 1B. Aí tem-se
Cobre, prata, ouro, se você é só você localizar na tabela, né? Cobre, prata, ouro, e aí tem-se essas famílias dos elementos de transição, que a gente chama metais de transição, que estão aqui localizados, ó, nessa partezinha aqui da tabela, certo? Já apontei com a setinha para vocês. Bem, voltando, né, eles têm essa característica, um B, 2B e assim por diante até 8B. Um mapazinho, né, mental sobre a tabela, né, como ela está organizada. E aí nós temos os períodos, os níveis, né, e nós temos aí os elementos químicos, os elétrons de valência. Eu vou enviar esse mapa também para vocês visualizarem, certo, pessoal? Bem, na aula de hoje você aprendeu sobre as famílias, os grupos, períodos ou séries e como os elementos estão dispostos na tabela periódica. Você aprendeu um pouco sobre essa tabela, algumas características dela, e se você tem dúvidas ainda, pessoa, ainda não entendi sobre a tabela periódica, estou nervoso, estou nervosa para entender mais sobre esse assunto. Então, eu sugiro que você ouça o nosso podcast que está disponível em nossa plataforma de estudo. No próximo encontro, nós estaremos falando sobre distribuição eletrônica. Você não pode perder o próximo vídeo, tá bom? A gente tem um encontro marcado. Conto com vocês. Até a próxima. Tchau!